Nosso grupo irá explicar o desenvolvimento embrionário dos anfíbios. Primeiramente, os anfíbios são divididos em 3 ordens, que são elas: caudata, as salamandras; apoda, que são as cobras cegas; e anura, que são os sapos, rãs e pererecas. Vamos focar no desenvolvimento embrionário dos anuros. Na maioria dos anfíbios, a fertilização é externa, ou seja, ocorre fora do corpo do animal e seus ovos são depositados na água ou próximo a ela. Porém, as salamandras e cobras cegas apresentam fecundação interna, onde há transferência do espermatozoide do macho para a fêmea. A ovulação dos anfíbios consiste na liberação do ovário de um oosto secundário. O ovo é mesolesto e apresenta um polo animal onde se situa o núcleo, as organelas e o pigmento melanina. No polo vegetal, há presença de vitelo, e como o polo animal é mais leve, ele fica para cima, e o polo vegetal, por possuir vitelo, acaba sendo mais pesado e ficando para baixo. Por conta dessas divisões, chamamos de rotação de equilíbrio. Os envoltórios do ovo são envelope vitelínico e camada gelatinosa. Naqueles anfíbios cujo ovo tem melanina, o pigmento que é restrito ao córtex do polo animal sofre uma oscilação de 30 graus em direção ao polo vegetal de um lado, recuando 30 graus do outro lado. A área despigmentada é dominada crescente, cinzento e é representada pela cor branca. Como determinada simetria bilateral, essa rotação também é chamada de rotação de simetria. O processo de clivagem no ovo inicia um tempo após a fecundação. As clivagens iniciam no polo animal, para onde o fuso mitótico é deslocado devido à presença de vitelo no polo vegetal. A primeira clivagem é meridional e coincide com o plano de simetria bilateral, geralmente também divide o crescente cinzento. As células filhas originadas são denominadas de blastômeros. A segunda clivagem também é meridional, mas perpendicular à primeira. Como podemos ver na imagem, originam-se 4 células filhas. A terceira clivagem é supraequatorial, isto é, latitudinal, porque o fuso mitótico está deslocado por conta do acúmulo de vitelo. Assim, o blastômero, oriundo do polo animal, são menores do que o polo vegetal. Deste modo, são formados os micrômeros e os macrômeros. Neste estágio de 8 células, inicia a formação da blastocele no polo animal. A quarta clivagem é meridional. As clivagens seguintes alternam-se entre os polos latitudinal e meridional e formam uma sincronia, tendo uma velocidade maior nas células oriundas do polo animal e das células oriundas do polo vegetal, por conta da presença de vitelo no polo vegetal. A clivagem é total, desigual e bilateral. Após a clivagem, ocorre o processo de gastrulação, onde inicia-se a formação dos 3 folhetos embrionários a partir da blástula.
A gastrulação acontece por involução e extensão convergente das células da zona marginal e por epibolia das células do hemisfério animal. Na gastrulação, a formação do blastóporo, simultaneamente a epibolia das células do polo animal, recobrindo as células do polo vegetal e trazendo as células oriundas da região onde a melanina desceu para a futura região dorsal do embrião. A região de evolução estende-se de forma lateral e ventral, de modo que se forma um círculo ao redor das células oriundas do polo vegetal. As células do crescente cinzento situam-se do lado dorsal do blastóporo. Os lados laterais e ventrais contêm células do polo oposto ao crescente cinzento do ovo, onde o pigmento desceu. A região de células vegetativas observada pelo blastóporo é denominada rolha vitelínica, onde originam as estruturas mesodérmicas, mais anteriores da cabeça. Atrás dela entra uma lâmina de várias camadas celulares que futuramente será mesoderme e endoderme. Essa lâmina celular passa pelo estreito blastóporo como se atravessasse um funil e as células são reorganizadas. Como a involução das células do crescente cinzento, a blastocele é obliterada em uma nova cavidade chamada arquêntero. As células do crescente cinzento formam o teto arquêntero, enquanto as do polo vegetal são o assoalho. Na porção mediana do teto arquêntero, a partir da involução de células na parte dorsal do blastóporo, surge a nortocórdia, devido à expressão diferencial de proteínas de adesão. A placa neural se destaca do restante da ectoderme e esta placa se fecha no tubo neural, onde é recoberto por epibolia, pelo ectoderma vizinho, que originará a epiderme. Logo após a gastrulação, ocorre o processo de neurulação, onde ocorre o fechamento do tubo neural e da placa neural. Nesta imagem é bem visível todas as estruturas já descritas e há uma nova estrutura chamada celoma, que se dá origem a partir da mesoderma. Por fim, o ectoderma de revestimento diferenciará em epiderme. O tubo neural formará o sistema nervoso central, o endoderma será o revestimento epitelial do trato respiratório do tubo digestório. O mesoderma, além da notocorda, originará músculos, tecido conjuntivos, o celoma, será as cavidades corporais. Contudo, o final destas etapas, o ovo fecundado eclode e as larvas, denominadas girinos, vivem e crescem na água até realizarem a metamorfose para a vida adulta.